Opa! Wesley, tudo bem? Oi, doutora Boa Tina, tudo noite, bom? estamos aqui. Tudo bem? Opa, Tudo bem. Bom, gente, tudo doutora jóia. Tina, como eu falei, doutora Tina, que é uma grande amiga nossa, é a pediatra que cuida daqui dos nossos filhos, que qualquer coisa a gente grita, a gente chama por ela, mas é doutora Ana Cristina. Obrigado por você ter tirado esse tempo. Eu estava falando aqui, doutora, que esse momento é um momento para descontrair, né? A gente sabe que muita gente está meio que entediado aí nas suas casas, não sabe muito o que fazer. Mas, gente, o melhor a se fazer realmente é ficar em casa. Eu falei um pouco agora com eles e eu quero usar aqui, a gente está aqui pelo Face, tá? Também, aqui essa live aqui com a doutora Tina, a galera pelo Face aí, pelo Instagram que eu estou fazendo, tá? E eu estava falando, né, doutora, assim, um pouco do que está acontecendo agora, a situação real, não para deixar todo mundo com medo, né? A gente tem que ter muita fé, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente vê aí que tem muita gente, graças a Deus, que já está consciente, já está tomando, já está fazendo o que tem que ser feito, que é ficando dentro da sua própria casa, mas a gente ainda vê muita gente achando que isso é brincadeira. Eu não sei Sim. o que é que passa na cabeça dessas pessoas, né? Porque a gente viu aí acontecendo na China, vem para os Estados Unidos, para a Europa, Estados Unidos e já chegou no Brasil. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco aqui, depois eu continuava com a minha música aqui, com a nossa brincadeira que a gente está fazendo. Tá joia. Bom, Wesley, primeiramente, muito obrigada. Realmente, assim, é muito importante a gente abrir esse espaço para podermos falar. Eu sei que está todo mundo saturado de coronavírus, está todo mundo vendo nas mídias. Eu sei que a gente precisa realmente desopilar. Mas eu, como fazendo parte da classe médica, eu tenho que estar aqui e fazer o meu apelo à população. Então, como você disse, realmente o mundo vive uma pandemia, né? Começou na China, se alastrou pela Europa e já realmente chegou no Brasil, e é real, né? No começo, a gente pensou, quem nunca se perguntou se é verdade o que a mídia está dizendo, né? A gente pensava, não, isso é super sensacionalismo da mídia, mas não é, pessoal. Isso é real e está acontecendo. Então, aqui no estado do Ceará, em um dia, tinha 3 casos. No dia seguinte, já passou para 20. Então, esse é o grande problema do coronavírus. A sua alta taxa de transmissibilidade. Muita gente pensa que é só um simples resfriado. Ah, não pega esse coronavírus, não. É um simples resfriado. Mas que simples resfriado é esse que mudou o mundo? Fechou fronteiras, fechou escolas, né? Fechou shows culturais, fechou fronteiras internacionais, interestaduais, intermunicipais. Então, realmente, a gente precisa ficar atento a isso, não é brincadeira. Nós médicos estamos vivendo isso. Até eu mesma achei no começo, não, deve ser super sensacionalismo da mídia, mas não é. Estamos vivendo uma fase real. Os hospitais já estão lotados. Meu apelo aqui é realmente para que fiquem em casa. No começo tinha até brincadeiras nas mídias, né, do coronavírus. Vamos lavar as mãos, vamos passar o álcool em gel. Realmente nós precisamos passar o álcool em gel, precisamos continuar lavando as mãos. Mas o governo colocou recentemente medidas mais duras. Por que isso? Eu estou aqui para explicar o porquê dessas medidas mais duras. Porque nos foi dado a dádiva do tempo. A gente está aqui atrás, né? Foi depois da China, depois da Itália, e nós estamos conseguindo nos antecipar para uma catástrofe que pode acontecer, se nós não nos cuidarmos. Nunca, eu repito de novo, nunca foi tão importante, Wesley, a gente pensar no coletivo, a gente pensar no próximo, porque realmente está acontecendo. A velocidade com que isso está se espalhando é muito rápida. E ele é um vírus que ele ataca as vias aéreas inferiores, como o pulmão. Ou seja, ele é um vírus que causa pneumonia. Então, muitos acreditam que 85% dos casos são casos leves, não vai acontecer nada comigo. Era isso que eu ia perguntar a doutora, que eu vejo algumas pessoas falando, mas 85% dos casos é leve, alguma coisa assim e tal. É como se as pessoas estivessem confiando nisso, né? Confiando nisso. 85% dos casos são leves mesmo. Só que você concorda comigo, Wesley, que 15%, que são os casos mais graves,
15% frente a uma população muito grande, como é a do Brasil, é uma catástrofe. E o problema é que está todo mundo adoecendo ao mesmo tempo. O que o governo quer, essa quarentena de ficar em casa, é justamente evitar esse trânsito entre as pessoas e essa mobilidade entre as pessoas para que diminua a taxa de disseminação do vírus ao mesmo tempo, para que o sistema de saúde não entre em colapso. Então, foi visto na China que essa foi a medida realmente adotada para que isso acontecesse. Diminui-se o pico. Em vez de ser um pico vertical, a gente consiga realmente fazer um declínio, para que esse platô se alargue e que o sistema de saúde consiga realmente atender todos ao mesmo, todos que venham procurar em tempos diferentes. Porque esse é o grande problema desse vírus. E já circula, porque o que acontece? A gente tinha 3 fases de epidemia, Wesley. Existia a fase do viajante, que só pegava quem viajava para fora. Aí todo mundo, só vai quem viaja. Só que como é um vírus de alta transmissibilidade, quem voltou, né? Quem voltou, começou a transmitir. Aí começou a fase de não precisava mais viajar para se pegar esse vírus. Mas a gente conseguia realmente dizer, eu peguei de fulano, que fulano voltou da Europa, fulano voltou ali da China, eu peguei de fulano. Mas ontem, a Secretaria de Saúde declarou que nós já estamos na fase de transmissão comunitária, que é o que a gente chama de mitigação. Então, por isso que o governo, sabiamente, implementou essas medidas realmente duras, né? Realmente duras, de quarentena, de fechar comércios. Eu sei que isso para a economia realmente atinge muito. Que ninguém sabe, mas de onde pegou, né? Ninguém sabe de onde pegou. E se você ainda não teve ninguém que conhece que pegou o coronavírus, vai chegar até você, se você não se cuidar, se você não ficar em casa. Tá repreendido. Estamos vivendo, eu vou dar o meu exemplo, certo? O meu marido, ele trabalha em um hospital da linha de frente, né? A unidade dele foi escolhida para receber os pacientes de coronavírus. E realmente os hospitais já estão cheios, já tem pacientes entubados. E não só são velhos que são acometidos, realmente o que mais são acometidos são os mais velhos, que chegam a ficar mais graves. Porém, não significa que um jovem não possa também ficar grave, entendeu, Wesley? O que acontece? Tem pacientes jovens de 30 anos, 40 anos, muito graves, internados. As medidas necessárias são duras, mas é realmente necessário. Fiquem em suas casas. Fiquem em suas casas. É o que a população pede. É o que os médicos pedem. Nós estamos realmente na linha de frente. Nós estamos nos privando do contato dos nossos familiares. E, inclusive, nós médicos não podemos nem curtir o sossego das nossas casas. Porque os médicos que estão na linha de frente não querem voltar para casa, pessoal. Porque estão vendo a realidade que está acontecendo, eles não querem voltar para casa para não ser acometido na sua própria casa, para não ter sua mãe, seu pai, sua irmã, seu filho sendo acometido por uma doença que pode ser leve, mas ninguém quer pagar para ver. Então, nunca foi tão importante pensar no coletivo, nunca foi tão importante a gente seguir os mandamentos de Deus, que é ter amor ao próximo. Então, se você tem amor ao próximo, se você tem amor a si mesmo, fiquem em casa. Nós, médicos da nossa classe, eu, em nome da nossa classe, agradeço demais a todos que consigam fazer essa quarentena bem feita. Fiquem nas suas casas, porque não é super sensacionalismo da mídia. É real, é verdade. O vírus está aqui, circulando na nossa cidade. E se nós não fizermos nada, nós vamos acabar igual a Itália, que realmente negligenciou tudo isso. E nós temos que ser sábios e realmente acatar com essas medidas que são duras, mas a gente tem que pensar pelo melhor ângulo. Nós estamos no conforto das nossas casas. Podia ser muito pior. Obrigado, viu, tá bom, doutora? Wesley? Obrigada, viu? Obrigado por sua palavra. E, quando você estava falando aqui, eu estava vendo também os comentários, todo mundo falando, fica em casa, estamos em casa. Gente, é o que a gente tem que fazer realmente, como a doutora falou,
é a turma que está na linha de frente, já tem gente que não volta mais para sua casa, a doutora Tina mesmo, o esposo já não está mais voltando para casa, porque está na linha de frente realmente, aqui em Fortaleza. Então, gente, juntos somos mais fortes, vamos orar, vamos ficar nas nossas casas, que logo, logo isso vai passar com muita fé em Deus. Obrigado, viu, doutor? Obrigada, Wesley, agradeço. Beijão, brigadão, boa noite, Deus abençoe. Obrigadão, boa noite.